Vídeo de hoje é sobre o Botafogo, tá aí uma torcida que cobra muito vídeos aqui no canal. Líder do Brasileiro, invicto a 12 jogos e com um momento muito positivo, fazendo o seu torcedor de novo acreditar. E agora, uma crença que é mais racional do que a de 2022, e eu vou explicar por quê. Dá para pensar em coisas boas para frente? Eu acho que dá. Eu acho que o Botafogo está se organizando para isso, se estruturando para isso. Vai ser campeão brasileiro? Eu acho que não. Mas dá para conseguir coisas grandes na temporada. É muito parecido o vídeo de hoje com o vídeo da semana passada. Exatamente uma semana quando eu analisei a vitória do Vasco sobre o Palmeiras e as possibilidades do Vasco na temporada. Então são duas torcidas com o SAF, né? Ambos os clubes com o SAF. O Botafogo com mais tempo, o Vasco ainda iniciando esse processo, iniciando essa transição, e que olham para o seu futuro, para os seus futuros e falam, pô, né, saímos da possibilidade de extinção, principalmente o Botafogo, pelo tamanho da dívida, pela questão da receita e tudo mais, e pô, estamos respirando, o Botafogo está vivo. Isso é maravilhoso para o futebol brasileiro, que deve muito ao Botafogo. Like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, rumo à meta dos 90 mil inscritos. E o seguinte, você que é botafoguense, nesse feriadão, você tem o dever de pegar o link desse vídeo e espalhar nos grupos aí. Eu sei que você tá num monte de grupo de alvinegra aí, pega o vídeo e espalha. Manda, porque vamos fazer uma análise super honesta aqui, super franca do Botafogo. E o vídeo ele vai olhar aspectos bem positivos, tá? Tem muita coisa boa pra gente falar do Botafogo nesse momento. E que bom que seja assim, né? Que bom, porque o Botafogo não liderava o Campeonato Brasileiro há 10 anos. Desde 2013. Há 18 anos o Botafogo não ganhava os 3 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Então você, já por aí, já por esses números iniciais, percebe todo o estrago que foi feito nos últimos anos com administrações absolutamente indignas que passaram pelo Botafogo. Bom, a vitória contra o Flamengo. Antes da gente falar de futuro, vamos falar um pouquinho do que foi o jogo de ontem. O Botafogo foi um time extremamente inteligente para ganhar o Flamengo. Estava dando uma olhada nos números aqui, tinha pegado aqui, ó. Se você for ver no primeiro tempo, o Botafogo teve menos de 30% de posse de bola. Então foi um time que deixou a bola com o adversário aqui, ó, 26% de posse de bola. Se você pegar os 12 jogos de invencibilidade agora do Botafogo, eu sei que a gente tem que olhar aí que tem jogo com o Audax, tem jogo com a Portuguesa, Taça Rio, eu sei. Mas, enfim, são 12 jogos. Alguns desses jogos importantes, bem importantes. Nesses 12 jogos foi o menor percentual de posse de bola que o Botafogo teve, os 26% na temporada aí. Em compensação, se você for olhar, o Botafogo teve oportunidades de gol e foi eficiente. É a marca do Botafogo nesse campeonato brasileiro. O Botafogo, esse número foi do primeiro tempo, tá? Os 26%. O Botafogo foi um time eficiente. O Botafogo aproveita as chances que cria. Podem ser poucas, podem ser muitas. O Botafogo tem uma taxa de conversão dos seus ataques muito importante. Isso fez a diferença ontem no primeiro tempo. Além do mais, o Botafogo percebeu que o Flamengo tinha problemas no seu meio-campo com as ausências do Gerson e do Everton Ribeiro. O Ayrton Lucas não caiu bem por ali, improvisado. O Botafogo percebeu essa ideia de ter o Santos nessa saída com os pés, algo que o Sampaoli adora, mas claramente não estava um negócio bem treinado, bem encaixado, não estava funcional. E aí o Botafogo, não vamos dar ânsia de fazer a pressão no goleiro, vamos tirar as opções de passe dele, até porque isso aí não está bem, isso não está bem ajustado, vamos quebrar isso aí. E quebrou, e fez com que a coisa não funcionasse pro lado do Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo teve muita posse no primeiro tempo, mas teve a chegada do Pedro e teve aquela bola na trave do Vidal, mais nada. E o Botafogo fazendo o seu jogo. Você ganha no futebol com muita posse, com pouca posse, finalizando muito, finalizando pouco. É isso, no contra-ataque ou na pressão, na imposição no campo do adversário. Você ganha futebol de todos os jeitos. E aí você precisa ser inteligente o suficiente para primeiro perceber as armas que o seu time tem, as possibilidades que o seu time te oferece e o que tem do outro lado. O que você tem que neutralizar do outro lado, o que te oferece perigo, o que não te oferece perigo, por onde está o caminho para chegar à vitória, e o Botafogo encontrou. Lance do pênalti, assim, não tem nem discussão, né? O Wesley foi lá, derrubou, o Vitor Sá, nem reclamaram os jogadores do Flamengo. Nossa, um pênalti duvidoso. Duvidoso aonde? Se você vê a reação dos próprios jogadores do Flamengo, o Wesley que faz o pênalti reclama um pouquinho, os demais todos em volta baixam a cabeça e nem vão lá encher o saco da Edna.
Pênalti, claro, que o Tiquinho foi lá, converteu e depois teve o gol de cabeça no último minuto do primeiro tempo. O Botafogo vai para o intervalo com 2-0, justo, de um time que sabia o que fazia em campo. Do outro lado tinha um time que não sabia muito bem como fazer as coisas em campo, com algum jogador, além da desorganização defensiva que é evidente, o Flamengo hoje é um time que se defende mal, o Flamengo tem jogadores em fases ruins. Sim, a fase do Gabigol é uma fase ruim, a ponto de um cara como ele, com o tamanho da idolatria que tem, ser muito cobrado hoje pela torcida. Davi Luiz, vaiado, pegava na bola, era vaiado no jogo. Fase muito ruim. Vários caras ali que não têm rendido o que podem render. Só que no segundo tempo, a expulsão do Rafael muda a configuração do jogo. O Botafogo passa de um cenário relativamente tranquilo para um caos. Para um início de um caos, do que poderia ser um caos. O Rafael... um capítulo à parte aqui, a gente precisa falar dele. O Rafael é botafoguense, é identificado com o clube, sempre mostrou seu desejo de jogar pelo clube, está realizando um sonho. Pessoalmente é um negócio que mexe com ele, mas a passagem do Rafael teve a lesão, que foi grave, e a gente precisa dar o desconto. Isso atrapalhou a trajetória dele no Botafogo, claro, mas mesmo dando esse desconto, dá para concluir que a passagem do Rafael do Botafogo é ruim. O Rafael tem cometido erros técnicos e erros mentais. O futebol também é um jogo mental. O Rafael já tinha um amarelo ontem, ele já tinha uma expulsão em clássico pesada nesse ano de 2023. O Luiz Castro poderia ter percebido isso e não voltado com ele para o segundo tempo, e não havia a menor necessidade do Rafael chegar do jeito que chegou no lance. O vermelho traz um grande problema para o Botafogo, porque traz o Flamengo todo para dentro do Botafogo, algo que naturalmente o Flamengo tentaria fazer no segundo tempo, mas uma coisa é fazer isso no 11 contra 11, outra coisa é fazer isso no 11 contra 10. Então o Rafael prejudicou demais o Botafogo no jogo. E aí o Luiz Castro teve que encontrar soluções. Então entra o Di Plácido, que já tinha ido bem no jogo contra o Ipiranga. Eu acho que o Di Plácido é um jogador que vai aos pouquinhos se encaixando, tem algumas dificuldades no aspecto defensivo, não é um lateral também tão brilhante ofensivamente, mas é um lateral que talvez fique dentro da média do que a gente tem no futebol brasileiro. Parece estar mostrando uma pequena evolução. Os primeiros jogos dele foram terríveis, o Di Plácido estava perdidaço. Parece que está tentando se encontrar e que pode crescer um pouquinho de produção no momento do encaixe aí. E aí o Eduardo acabou caindo ali pela direita, mas estava complicadíssimo para o Eduardo marcar por ali. O Luiz Castro percebeu rápido. Então ele coloca o Tietê por ali. O Marlon Freitas fica no meio campo, fazendo mais ou menos o que o Tietê vinha fazendo, e o Tietê é liberado para ficar na direita, para fazer essa dobra de marcação e também para fazer as jogadas de aproximação ao ataque. E o gol do Botafogo, terceiro do Tiquinho, sai exatamente depois dessa mudança de posicionamento do Tietê. E depois do Léo Pereira já ter diminuído o jogo e o estádio todo, aí você tem 50 mil pessoas empurrando o Flamengo e tudo, e o Botafogo naturalmente passava a correr um risco muito alto de empate. O Lucas Perry fez 9 defesas no jogo. Lucas Perry, se não fosse o Lucas Perry, provavelmente o Botafogo não conseguiria abrir o 3-1. Talvez o Botafogo já tivesse levado o empate no momento em que o Tietê faz a jogada pela linha de fundo e o Tiquinho faz o terceiro gol, que dava uma tranquilidade de 2 gols de diferença no placar. Lucas Perry tem sido o diferencial desse Botafogo. Que goleiro que o Botafogo contratou. E tem tudo para ser um dos destaques do Campeonato Brasileiro. Mas por que o Lucas Perry fez grandes defesas? Porque o Flamengo fez um segundo tempo brilhante? Não fez. O Flamengo fez um segundo tempo de abafa. É que o Flamengo tem muita qualidade individual. Verdade que tem alguns jogadores que destoam. Por exemplo, o Marinho, que entrou ontem e que foi mal, entrou mal. A gente sabe que o teto técnico do Marinho é baixo. O Marinho é um jogador com limitações mesmo, com deficiências mesmo. Mas assim, mesmo assim, pressionou muito. O Gabigol teve 2 chances no segundo tempo e tá numa fase complicada, como eu já disse no vídeo. Teve 2 chances. Uma que passou rente, outra que o Lucas Perry pegou. Era natural que a pressão continuasse acontecendo. E aí o Botafogo ainda toma o segundo gol no final com o Léo Pereira no escanteio. A Edna dá 11 minutos e o Botafogo consegue segurar o placar até o fim mesmo assim. Edna, talvez os acréscimos não fossem tão pesados pro Botafogo, não, a pressão que o Botafogo teve que suportar não fosse tão forte, se a Edna tivesse aplicado a regra e expulsado o Thiago Maia. A Edna ficou 2 minutos no monitor, vendo os lances por todos os ângulos disponíveis e brigando com a imagem. O VAR chama a Edna no entendimento de que a decisão de campo foi equivocada. Edna, isso aí é para vermelho, dá uma olhada. A Edna brigou com a imagem, uma agressão clara do Thiago Maia no Di Plácido.
agressão. Não há outro nome a dar para o lance. Agressão. Cartão vermelho. A Edna é uma árbitra, e eu acompanho os jogos aqui do Campeonato Paulista, vi a trajetória da Edna, que está na média de todos os árbitros brasileiros. É uma árbitra ruim, como praticamente todos os árbitros brasileiros. Ela não está imune a críticas. Ela é ruim. Ela comete erros técnicos, erros básicos. E quando você está no campo fica mais assustador. Cara, assim, não justificam você ter a Edna. Talvez justifique no mar de mediocridade que a gente tem como uma das principais árbitras do Brasil. Porque aqui é tudo tão ruim. Então, assim, ela é ruim como os outros. Ela é muito fraca. E ontem teve uma arbitragem de novo ruim no Maracanã. Eu acho que uma coisa que a Edna vai bem, e ela conseguiu se impor, talvez pelo fato de ser mulher e os jogadores acharem que é mais fácil tentar desestabilizar no grito, no emocional, é nessa questão disciplinar. Sim, os jogadores tentam crescer para cima da Edna, e a Edna tem uma capacidade de imposição de não deixar a coisa descambar nesse aspecto do jogo. Mas algumas decisões, aplicações de regra, decisões básicas, a Edna peca, como todos os árbitros, quase todos os árbitros brasileiros pecam. E a Edna peca em abundância. A partida dela ontem no Maracanã fica marcada pela não expulsão do Thiago Maia, que é grave. E os acréscimos? Os acréscimos não foram equivocados. Primeiro porque a gente tem uma determinação agora de acréscimos longos, de você tentar compensar todo o tempo de paralisação do jogo, pegando como exemplo o que aconteceu na última Copa do Mundo. Só, por exemplo, segundo, só o lance da análise do Thiago Maia durou quase 5 minutos. Aí você tem substituições, gols e tudo mais. Os 11 de acréscimos não foram absurdos. Não. De jeito nenhum. Tá dentro da nova determinação. O erro da Edna foi a não expulsão do Thiago Maia. Acabou. Esse erro é grave. É muito grave. O 10 contra 10 poderia ter dado uma vitória mais tranquila ao Botafogo. E não o perrengue que foi até o fim. Mesmo jogando com inteligência, com eficiência, o Botafogo corre risco de tomar uma bola vadia no final e tomar o 3-3, porque futebol é isso. Mas enfim, Botafogo sai fortalecido com essa vitória. Quais são as perspectivas que você enxerga para o Botafogo, Jorge? Eu acho que o Botafogo, por exemplo, tem um grande goleiro, tem uma boa dupla de zaga, tem problemas graves na lateral direita, porque o Rafael não tem mostrado condições. O Daniel é um lateral nota 5,5. O de Plácido a gente precisa ver aonde vai. O Botafogo vai precisar se reforçar nesse setor. O Botafogo não tem mais o seu ponto esquerdo agudo que tinha no segundo semestre do ano passado, que era o Jefinho. O Botafogo sentiu muito isso. As grandes jogadas do Botafogo eram por ali, né? O Botafogo tem um meio-campo que tem se encontrado. O Tietê está numa curva de evolução muito legal. O Eduardo tem jogado bem. O Botafogo tem um centroavante que é confiável. Ele é o melhor centroavante do Brasil. Ele não é tecnicamente o melhor centroavante do Brasil, mas é um bom para muito bom centroavante, que é o Tiquinho Soares. Ontem o Tiquinho jogou muito, prendendo bola, armando contra-ataques, aparecendo na área para finalizar. Partidaça, partida tática, de um atacante inteligente nível Europa. Jogou na Europa, o Tiquinho Soares. Botafogo tem boas peças, não tem um grande elenco assim e ainda tem um ou outro setor carente. Mas tem um time inteligente que parece já encontrar uma maneira de jogar, tem um time dedicado e um time que tem aproveitado as suas chances, tem sido oportunista no melhor sentido da palavra. É a vantagem de você já ter um trabalho com uma certa duração, que é o trabalho do Luiz Castro. O trabalho do Luiz Castro teve momentos ruins, teve momentos em que o time não andou, teve momentos em que o time não evoluiu. Não é o caso de agora. O Botafogo está em evolução neste momento. Ontem, no Jorge Igor Responde, me perguntaram sobre o Botafogo e eu falei várias coisas, né? Sobre o pouco destaque que o Botafogo recebe na mídia, falei sobre a importância de você já ter mais de um ano de SAF com o Luiz Castro e os jogadores entenderem que não é qualquer derrota que vai tirar o Luiz Castro, porque às vezes tem jogador que se sente muito forte para, entre aspas, derrubar um técnico. Eu acho que isso no Botafogo, com esse elenco, nunca aconteceu envolvendo o Luiz Castro. Estou falando de uma impressão que a gente tem no geral. Um ou outro jogador, acho que são minorias que fazem isso, acham que podem desestabilizar a ponto de o treinador cair, ganhar uma queda de braço. O Botafogo, o Textor já deixou claro, o treinador dele é o Luiz Castro, o projeto dele é com o Luiz Castro e não vai ter uma sequência de derrotas que vai mudar o pensamento dele. É a vantagem de você ter um dono que não parece facilmente abalado, suscetível a pressões de redes sociais.
Não, o meu técnico é o Luiz Castro. E nós vamos dar tempo pro Luiz Castro. O trabalho é com ele, o projeto é com ele. As críticas vêm. No momento em que o time não anda, o jornalista vai apontar isso, o torcedor vai criticar. Mas se internamente existe uma convicção de que isso é temporário, vai passar e o time vai melhorar, que o projeto precisa seguir da mesma maneira, isso é positivo. Porque o jogador entende isso. Pô, a gente precisa... Porque se a coisa der errado aqui, não é o português que vai embora, sou eu. Eu que vou ser barrado, eu que vou ser negociado. Isso é importante no dia a dia de um vestiário. Por que é diferente o otimismo agora em relação a 2022? Por que eu qualifiquei como racional, mais racional o otimismo de agora que o do ano passado? Ano passado era o primeiro ano de SAF. O Botafogo, quando estreia no Brasileiro contra o Corinthians, e eu estava no Newton Santos nesse jogo, a festa foi linda. Foi um dos grandes momentos que eu vivi no Newton Santos, assim, de mobilização da torcida. Foi bonito de ver. Mas era um time que precisava de crachá em campo, um para conhecer o outro. Os jogadores mal estavam juntos. Um elenco formado quase do zero, uma comissão técnica chegando. Acho que o Luiz Castro nem ficou, né, na beira do campo nesse jogo. Era tudo muito novo, era muito difícil que num tempo tão curto as coisas dessem tão certo como o botafoguense queria. Então, em 2023, com um ano de trabalho, com alguns erros já corrigidos, com mais conhecimento, o Textor conhece mais o clube conhece mais o Textor, o Luiz Castro conhece mais o elenco conhece mais o Luiz Castro, é óbvio que no segundo ano a chance é melhor, é maior. Chance de quê, Jorge? Vai ganhar o Brasileiro? Não acho que vai. Vai conseguir uma vaga direta para Libertadores? Não acho que vai. Dá para brigar por um título de um mata-mata? É possível. Por que não pensar numa Sul-Americana? Dá para pensar numa vaga para Libertadores, via todas as competições, uma vaga de pré, por exemplo, no Brasileiro? Acho que dá para pensar. Sem dúvida dá para pensar. Porque o Botafogo hoje é um time organizado, sem grandes problemas internos, ao que tudo indica, salários em dia, pagamentos ao que tudo indica sendo feitos. A coisa está caminhando, como há muito tempo eu não via caminhar no Botafogo. Eu acompanho o Botafogo em estádios presencialmente desde 2003, que foi um ano da primeira Série B que o Botafogo disputou. Eu não me lembro de um momento assim tão positivo, com as coisas indo bem dentro e fora de campo. Às vezes iam bem dentro de campo, iam mal fora, iam bem fora de campo, não iam tão bem dentro. É o momento, tá? É o que tá acontecendo agora. Não sei se vai ser assim até dezembro, não sei se vai ser assim o campeonato inteiro, não sei. Botafogo ainda tem questões administrativas para cuidar, tem a fila de credores, tá tentando evitar penhoras, tá tentando ver se equaciona esse passivo, tá indo. Mas nesse momento a gente vê notícias positivas, inclusive a troca do gramado para o gramado sintético, que parece, dos sintéticos que a gente tem aqui, o melhor do Brasil, já elogiado inclusive por adversários que foram lá. Botafogo tem tudo para manter uma trilha de tranquilidade, desde que os objetivos, os sonhos sejam racionais. Título brasileiro, difícil imaginar isso. Eu não imagino isso agora. Pode ser que o Botafogo esteja se preparando para dar esse salto e tentar essa conquista no médio prazo. Não é o caso de agora. Num mata-mata, especialmente a Sul-Americana, que tem um nível técnico diferente, dá para pensar, se o Botafogo conseguir equilibrar essa questão do calendário, 3 competições, lesões, o elenco não é tão grande assim, viagens, desgaste, quantidade de jogos, dá para pensar. O Botafogo em algum momento vai ter que fazer escolhas de priorização de tabela. Que o Botafogo ainda não é um clube milionário para montar 2 times titulares fortes e jogar 2 competições. Assim, não é. 2, no caso 3, né? O Botafogo ainda está na Copa do Brasil também. Então, é uma questão de equilibrar, equalizar as expectativas. Tornar essas expectativas algo inteligente, não um delírio. Até acho que o torcedor tem o direito de sonhar, de delirar, mas não de pressionar por isso. O Botafogo não tem a obrigação de ser campeão brasileiro porque ganhou as 3 primeiras rodadas. O Botafogo vai sair da liderança em algum momento, vai perder pontos em algum momento, vai ter uma ou outra sequência sem ganhar jogos, tropeçando aqui e ali em algum momento, desde que isso seja pontual e o Botafogo consiga retomar, é algo do jogo, é algo que vai acontecer com todos os times no campeonato. Mas a arrancada é a melhor possível e mostra que o Botafogo não vem ao campeonato para fazer continha contra o rebaixamento. Se isso acontecer, vai me surpreender muito. Mas ano passado, por isso que eu digo que as metas são diferentes e são mais racionais. Ano passado, quem sonhava com título ou Libertadores estava viajando. A meta era não cair, não voltar para a Série B e não arruinar o início do projeto da SAF. Meta batida com sucesso e com folga.
esse ano dá para ir para mais. E esse ano eu acho que o Botafogo vai mesmo para mais. E você? O que espera do Botafogo 2023? Está otimista? Está pessimista? Pessimista o Botafogo, por natureza, é. Mas como é que está o seu grau de otimismo nesse momento, principalmente você, botafoguense? Deixa nos comentários aí. Curta bastante a vitória do Clássico. Bom feriado para todo mundo. Amanhã nos vemos. Se ficou até o fim do vídeo, like. E pega o vídeo, pega o link e compartilha nos grupos alvinegros aí. Tá bom?